A maior parte dos estabelecimentos de natureza equestre que nós temos visitado tem problemas que têm também íntima relação com a alimentação dos cavalos. Alimentação e manejo, né? E dois são os problemas principais quando isso acontece. O primeiro deles é o excesso de fornecimento de ração concentrada, que não é um alimento original do cavalo. A ração concentrada, o nome já diz, é um alimento concentrado que tem a finalidade de repor a curto prazo os nutrientes que o cavalo fez uso deles nos seus desempenhos junto a nós. Podem ser desempenhos esportivos, pode ser trabalho, pode ser lazer. Então nós fazemos ali uma reposição desses nutrientes que foram gastos pelo cavalo no trabalho, fazendo esse complemento com ração concentrada. Mas nós precisamos fazer um uso consciente dessas rações, né? Quando nós exageramos na quantidade, os distúrbios são a primeira consequência, né? O cavalo, ele digere a ração no estômago, e todo o alimento original do cavalo, que são as forrageiras, os capins, são digeridos nos intestinos do cavalo. Então, a primeira diferença quando o cavalo é alimentado com mais ração, com muita ração, com doses excessivas, ele vai estimular a produção da bile. O fígado vai produzir mais bile para ajudar na digestão desse alimento agora que está sendo requisitado, né, pelo sistema digestivo do cavalo. E o cavalo confinado, que fica muitas horas com intervalo entre uma refeição e outra, o que não deveria acontecer, o excesso de bile no sistema pode causar uma série de efeitos colaterais e até mesmo de doenças. Então nós temos que tomar cuidado com o excesso de ração. Mas quanto de ração eu tenho que dar para o meu cavalo? É muito relativo, nós temos que fazer uma análise individual do cavalo para nos aproximar daquilo que seria o suficiente para aquele indivíduo. Mas eu vou dar uma referência para vocês aqui. Um cavalo de grande porte é aquele que tem acima de 1,60 m na sua cernelha. Essa é a categoria de cavalos de grande porte. Um cavalo de grande porte em regime de trabalho, que esteja trabalhando pelo menos dia sim, dia não, ele não consegue metabolizar mais do que 4,5 kg de ração por dia. Um cavalo de grande porte em regime de trabalho, distribuída ali de 3 vezes, 1,5 kg, 1,5 kg, 1,5 kg. Mais do que isso ele não consegue processar. Então nós temos visto de uma forma frequente cavalos de médio porte, até de pequeno porte, comendo quantidades de ração concentrada maiores do que essa que eu citei aqui agora. Por isso, a grande incidência de distúrbios de natureza gastrointestinal nos nossos cavalos. Erro de manejo alimentar. No que se refere ao volumoso, também é preciso ter critério. Nós falamos que as gramíneas são as forrageiras mais adequadas para o consumo equino, e nós podemos servi-las frescas ou fenadas, desidratadas. Quando nós servimos um volumoso que não é tão compatível com a fisiologia digestiva do cavalo, por exemplo, os capins da família elefante, que são produzidos nas capineiras e depois cortados e picados na máquina e servidos ao cavalo. Essa é uma forma de alimentar bovinos. Esse é um alimento muito adequado para a fisiologia digestiva do bovino, mas não para a do equino. Existem uma série de aspectos que nos assinalam que não é a melhor maneira de se alimentar um cavalo. Por aí vocês veem como é importante nós estudarmos um pouco da fisiologia digestiva do equino, entendermos da etologia para conhecermos o hábito alimentar original do cavalo, para tentar não distanciar muito dele, não é? Tudo isso é importantíssimo. Quando nós não temos essas informações, conhecimentos ou vivências que se aproximem dessa realidade original do cavalo, nós vamos cometer sucessivos erros. E muitas vezes erros irreversíveis. Quantos cavalos têm morrido em decorrência de cólicas gastrointestinais?